uma noite de caos e revelações que abalam o mundo. Enquanto a Rússia mergulha na escuridão, literal e metafórica, a Ucrânia responde com força implacável. Mas onde, exatamente, nada aconteceu dessa vez? E por que, em plena crise, a França clama por um governo novo e eleições antecipadas? A resposta está aqui, com detalhes que ninguém mais vai te contar. E tem mais, um Nobel sem Trump? O líder americano nem sequer foi considerado, mas isso não vai abalá-lo, e nós explicamos o porquê. Enquanto isso, a Rússia se rende a um passado idealizado. Os kokuziks, aqueles chapéus tradicionais, invadem as ruas, as lojas virtuais explodem em vendas, e Putin celebra o renascimento de uma identidade que parece cada vez mais uma fuga da realidade. Tudo isso e muito mais nas notícias quentes desta segunda-feira, 6 de outubro, direto do coração dos acontecimentos que moldam a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e o planeta. Informação rápida, precisa e sem filtros, porque você merece saber primeiro, e saber melhor. Belgorod, na Rússia, amargou um apagão massivo depois que as autoridades juraram que todas as drones foram abatidas e que nada de anormal ocorreu. O resultado: 24 distritos ficaram às escuras, afetando mais de 5.000 pessoas. Cidades como Belgorod, Valuisk e Shebekinsk enfrentam cortes parciais, enquanto equipes correm contra o tempo para restaurar a energia, se é que conseguirão. A madrugada de 5 para 6 de outubro foi um pesadelo para a defesa aérea russa. O Ministério da Defesa do país anunciou, com pompa, a interceptação de 250 drones ucranianos sobre a Crimeia, Belgorod, Kursk e outras regiões, além dos mares Negro e Azov. Mas a verdade, como sempre, é muito mais brutal. Um depósito de petróleo em Feodosia, território ocupado, virou uma bola de fogo, com 2 tanques de combustível em chamas. Testemunhas relatam explosões ensurdecedoras e uma cortina de fumaça que sufoca a cidade. Enquanto isso, as autoridades russas repetem o mantra de que tudo está sob controle. Mais 7 aeroportos, de Tambov a Sochi, fecharam as portas. Moscou ainda tentou salvar as aparências, alegando ter derrubado uma drone que se dirigia à capital. Os números oficiais são de arrepiar: 40 drones abatidos sobre a Crimeia, 34 em Kursk, 30 em Belgorod e outros 60 sobre o Mar Negro. Só que os incêndios e os blackouts contam outra história, uma história de falhas estrondosas. A Rússia, porém, parece mais preocupada em reviver fantasmas do passado do que em enfrentar o presente. As vendas de kokuziks, aqueles chapéus folclóricos, dispararam mais de 110% em plataformas como Wildberries e Ozon, e a moda estilo russo, com sarafãs e chales, nunca esteve tão em alta. As buscas pelo termo kokonika saltaram de 38.000 para 60.000 por mês em apenas 2 anos, com picos de 140.000, um crescimento de quase 50%. Coincidência ou não, esse surto de nostalgia bateu justo quando Vladimir Putin, em seu discurso no Clube Valdai, elogiou o ressurgimento dessa tradição. Jovens em bares, festas, usando kokuziks e trajes típicos? Isso me enche de orgulho, declarou, como se um acessório pudesse apagar a crise que corrói o país. Se você avistar alguma moça com um desses chapéus por aí, mande foto, quem sabe não vira meme da próxima edição. Falas em orgulho nacional soam irônicas quando a Rússia quebra seu próprio recorde de perseguição. Em apenas 6 meses de 2025, os tribunais do país condenaram 224 pessoas por traição, espionagem ou colaboração com estrangeiros, a um número sem precedentes. São 2 sentenças por dia, em média, todas com pena de prisão. Desde o início da guerra em larga escala, já são 774 russos presos por esses crimes. Os julgamentos, é claro, são secretos, conduzidos por cortes militares, e a máquina repressiva não poupa ninguém. Universidades, empresas de TI, institutos de pesquisa, todos estão sob suspeita. O que antes era exceção virou regra. A delação não é mais um recurso, é política de Estado. Enquanto isso, a França arde em protestos. A renúncia relâmpago do primeiro-ministro Sébastien Lecornu, que durou apenas 27 dias no cargo, jogou lenha na fogueira. A oposição exige agora a cabeça de Emmanuel Macron, acusando-o de incompetência e de jogar com as instituições. Ele deve renunciar para preservar a democracia, disparou David Lisnard, número 2 do Partido Republicano. Já Jordan Bardella, líder da extrema-direita, pede a dissolução do parlamento e eleições antecipadas. O país está à beira do colapso. Depois de dissolver o legislativo sem sucesso, Macron não consegue formar um governo estável.
Le Cornu, ex-ministro da Defesa, foi a última carta da sorte e não aguentou nem um mês. A França pode entrar no outono sem comando, enquanto as ruas gritam por mudanças radicais. E falando em poder, a Índia faz sua jogada. Delhi negocia com Moscou a compra de mais 5 sistemas antiaéreos S-400 Triumph, um reforço de peso para sua defesa. Em 2018, um contrato de 5,43 bilhões de dólares já havia sido fechado para 5 unidades. Agora, a Índia quer dobrar a aposta. As tratativas estão avançadas, e o acordo pode ser selado antes da visita de Putin a Delhi, em dezembro. A ideia é produzir 2 sistemas localmente, sob licença, enquanto os outros 3 viriam prontos da Rússia. O objetivo? Fechar as brechas no norte do país e blindar a costa contra ameaças. Mais uma vez, o Kremlin mostra que, mesmo isolado, ainda é um player indispensável no xadrez global. Essas são as notícias que definem nosso tempo, cruas, urgentes e sem censura. Porque a história não espera, e quem fica para trás perde o direito de entender o mundo. Fique ligado. O resto, você já sabe onde encontrar. O S-400 não é apenas um sistema de defesa aérea, é o carro-chefe da blindagem russa, capaz de derrubar aviões, drones e mísseis balísticos a até 400 quilômetros de distância, pelo menos na teoria. E enquanto o Ocidente pressiona, ameaça com sanções e torce o nariz, a Índia não cede. Pelo contrário, consolida parcerias que Washington gostaria de ver enterradas. Só em dezembro de 2024, uma empresa indiana enviou à Rússia explosivos no valor de 1,5 milhão de dólares, componentes essenciais para ogivas de mísseis. O recado dos Estados Unidos foi direto: essas entregas terão consequências. A resposta de Nova Delhi? Silêncio estratégico. Porque, quando se trata de segurança nacional, alguns riscos valem a pena. E falando em risco calculado, o ex-presidente Donald Trump transformou uma operação naval em narrativa de guerra vitoriosa. Eliminamos o tráfico de drogas no Caribe, declarou, após a destruição de um barco suspeito de transportar narcóticos. Agora, os traficantes vão tentar por terra, e não vai terminar bem para eles. Palavras duras, mas com um toque de ironia macabra. Cada embarcação interceptada, segundo Trump, evita 25 mil mortes americanas, um ato de bondade, nas palavras dele. A cerimônia em Norfolk, comemorando os 250 anos da Marinha dos Estados Unidos, não foi só um espetáculo de força. Foi um aviso: quem desafia a ordem estabelecida paga o preço. Enquanto isso, na Bielorrússia, um desastre ambiental expõe as falhas de um sistema já combalido. Vídeos nas redes mostram águas turvas sendo despejadas no rio Sivisly, em Minsk. As autoridades correm contra o tempo, amostras foram coletadas, fontes de poluição são investigadas, e a teoria mais forte aponta para obras próximas e galerias de drenagem. Até agora, nenhum peixe morto, mas a origem do vazamento segue misteriosa. Um lembrete cruel de que, em plenos 2020, a natureza ainda cobra a conta da negligência humana. Mas nem tudo são crises e conflitos. A ciência, mais uma vez, ilumina o caminho. O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi para uma descoberta que redefiniu a guerra contra o câncer e as doenças autoimunes, os anfreios imunológicos, mecanismos que impedem o corpo de se destruir sozinho. Mary Brunkow, Fred Hansdell e Simon Sakaguchi, 2 americanos e um japonês, desvendaram a tolerância imune periférica, abrindo portas para tratamentos revolucionários. Suas pesquisas mudaram nossa compreensão fundamental do sistema imunológico, declarou o Comitê Nobel. O prêmio? 11 milhões de coroas suecas, cerca de 1,2 milhão de dólares, e um lugar na história. Porque, no fim das contas, é disso que se trata: entender o mundo antes que ele nos engula. Seja na geopolítica implacável, nos desastres evitáveis ou nas descobertas que salvam vidas, a informação é a única arma que não pode ser confiscada. Fique atento. O próximo movimento já está em andamento.